Professor Agostinho, sinta-se em casa, se quiser falar aqui da mesa ou no púlpito. E eu, da mesma maneira, vou me deslocar um pouquinho à direita, minha direita, para que, então, não atrapalhe a visão de todos. Acho que eu vou aproveitar a dica deixada pelo Contígio e fazer a apresentação também sentado. Gostaria de agradecer inicialmente a mesa, a organização e a Eptel, Mackenzie, pela oportunidade de conversarmos. Eu vou realizar uma apresentação basicamente em 4 tópicos. E é interessante porque, logo o primeiro tópico, acho que vai de encontro a algumas expectativas desenhadas pelo próprio Contígio. Smart Grid não é apenas uma empresa e uma administração de mercado. Quer dizer, não adianta eu pensar em uma empresa geradora e distribuidora tentando realizar aspectos relacionados à gestão de mercado. Ela vai fazer, sem dúvida, o que pode, mas tem limitações institucionais, limitações regulatórias, e elas são muito severas. O Smart Grid constitui, então, uma política de gestão para sociedades que adotam, e não somente para uma empresa. E o caminho natural, aí sim, seria o desenvolvimento da cidade inteligente. Então, a nossa missão, antes de mais nada, é um desafio muito grande. Nós não estamos parando aqui, nesse caso, eu acho que está de parabéns a Eptel, somando esforços com a universidade. A universidade vai ser o caminho natural também para a gente estender os nossos princípios à sociedade. O ambiente hoje e futuro tem um dado que sempre me assusta. Hoje, metade da população vive em centros urbanos. Em 2030, mais de 2/3. Quer dizer, realmente, cada centavo de energia deve ser realmente bem distribuído para todos. Não se trata, então, somente de reduzir perdas, segurança energética ou itens que tais, mas também uma distribuição para todos os que vão utilizar esse benefício. É claro, essa é a nossa visão com relação ao Smart Grid. Mas, para isso, nós temos, no mínimo, 2 preocupações. Eu vou acrescentar, logo em seguida, algumas outras preocupações. Nós temos, atualmente, isso no ambiente brasileiro, é claro, muita inércia e resistência dentro dos modelos atuais, inclusive em muitos PIDs. Eu concordo totalmente com o Contígio dentro desse aspecto. Não se trata de 1, 2 ou 3, é claro, vamos ter exceções, vamos ter excelentes PIDs, PIDs menores ou melhores em termos de qualidade e quantidade, mas nós temos uma inércia e essa inércia precisa ser vencida. É uma preocupação. Os custos com a diversificação da geração, transmissão e distribuição de energia, eu vou mostrar que essa diversificação, comparando a matriz que nós tínhamos muito mais hídrica e passando para essa matriz hidrotérmica, foi um investimento significativo e que também deve ser bem administrado. Impactos. Uma pergunta que sempre fica é: será que precisamos e o quanto vamos precisar, em que profundidade e com que intensidade nós vamos usar o conceito de Smart Grid? Tem aqui uma questão delicada, como é que nós vamos fazer a transição para um novo modelo que, então, vai estar respondendo às questões do que vai se tornar Smart Grid. E, finalmente, uma outra observação levantada pelo Contígio também. Tudo isso tem 2 validades. Eu preciso olhar, inicialmente, o custo financeiro, VPL, TIR e Payback, custo de capital, aqui no Brasil, extremamente alto, e a perspectiva é de que continue alto por muito tempo. E eu sempre acabei de me lembrar de uma citação do Sebastian Edwards, de um artigo que saiu recentemente aqui na Chicago University Press, lembrando que, para você também crescer, você precisa ser rico. Somente coisas ricas é que podem distribuir também benefícios, tá certo? Não adianta ser diferente. Se eu não tiver alguma coisa, eu não consigo distribuir nada. E aí, sim, também transpor para benefícios sociais. O caso da Telebrás é interessante, precisava ter aquela facilidade, aquela disponibilidade, oferecer aquela facilidade e disponibilidade para promover exatamente uma redução de preços. Isso vai diretamente dentro da ótica
do que está sendo cogitado hoje em termos econômicos. Essas 4 preocupações eu vou passar aqui um pouquinho mais rapidamente, porque são itens que nós estamos discutindo. Nós também devemos pensar com a inércia e modicidade, determinar o portfólio de tecnologias que devem ser utilizadas para compor o Smart Grid. Isso vai desenhar o nosso modelo, o modelo brasileiro, com suas características e peculiaridades dentro da estrutura brasileira. Avaliar e estabelecer a relação ideal custo-benefício. É tradição do setor sempre ter uma relação custo-benefício determinada. Isso é histórico. Na década de 1970, mais ou menos, a lucratividade tinha que ser 10% do capital. Isso hoje está relacionado ao WOC, está relacionado a diversos valores econômicos financeiros. Essa relação deve ser encontrada também e determinar a relação ideal de convivência do capital e a sociedade brasileira. E o que é mais importante também para nós, aqui da universidade, formar e capacitar pessoal. Tanto aqui eu vou citar uma preocupação do Dr. Vieira, da IAPTEL, tanto na parte formal de pessoal, ou seja, pessoal mais qualificado, no nível universitário, graduados, quanto na formação da própria sociedade, pensando em termos de estrutura de uso e consumo de energia. Esse material aqui é um estudo do Varrange. Eu gosto dessa descrição porque ele relaciona 3 grupos de tecnologias. A primeira, eu vou começar de baixo para cima, e aqui eu acho que eu vou verificar se consigo ter o suficiente para ficar em pé. A primeira parte, comunicação unidirecional, é a estrutura tradicional das empresas do setor de energia elétrica que conhecem. Então, nós temos apenas quase uma gestão de billing, é o AMR, nós conhecemos bem a estrutura AMR. Nós estamos avançando agora dentro do segundo grupo, que é o controle da distribuição, instalação de sensores inteligentes, comunicação bidirecional, que é o AMI. É dentro desse grupo, então, que nós temos a automatização da distribuição, sistema de informação ao consumidor, o CRM, restauração e detecção de falha na distribuição e gestão de demanda. Aqui, realmente, a gente já tem o domínio da comunicação bidirecional, mas ainda não é um Smart Grid. O Smart Grid passa a ser quando a gente tem a administração integrada da própria rede de distribuição, aplicações inteligentes e os agentes inteligentes. E aí, sim, a gente passa a ter outros portais com o consumidor, desenvolvimento de eletrodomésticos inteligentes. A transição marcada aí é da segunda para a terceira. A empresa e a administração de mercado convivem até o ponto que eu estou dividindo ali na metade com uma faixa azul. A terceira, a Smart Grid, depende da gestão de demanda de energia e uma integração com a sociedade. Então, sem alcançar um nível maior de integração, nós vamos estar patinando no Smart Grid. Vamos estar faltando alguns elementos. E, é claro, isso aqui está associado com ROI, retorno sobre investimento. Eu faço e acredito que o nosso retorno total do capital é realmente baixo. A própria estrutura tarifária, quando pensa em remunerar o WOC apenas, ou então uma margem 10%, como lembra os antecedentes históricos do setor elétrico, e a diversificação e novas oportunidades é que devem trazer um retorno sobre investimento muito maior em novas atividades. As dificuldades expostas pelos ambientes aqui no Brasil, é claro, sem dúvida, nós sabemos que é importante administrar as perdas, só que nas grandes extensões de rede de energia, a gente acaba desconhecendo adequadamente características e peculiaridades. Nesse caso, a gente precisa de inteligência quase que quilômetro por quilômetro. Cada quilômetro tem um vale, tem um percalço dentro de um feeder qualquer, e isso
pode fazer que, ao não termos um padrão adequado, a gente incorra em erros, e esses erros provocam desde um apagãozinho até uma consequência no nosso DEC ou FEC. O fato dificulta ou inviabiliza a gestão adequada de seus elementos e estruturas, e o Brasil existem problemas de perdas comerciais e segurança patrimonial, que, além de tudo, com alguma preocupação que a gente percebe que tem aumentado, e também a existência de conglomerados urbanos que dificultam o acesso. Aqui eu tenho o crescimento percentual da capacidade instalada e do consumo, crescimento de capacidade, crescimento do consumo. O que eu estou mostrando aqui é que, em azul, nós tivemos, até o final do século XX, um crescimento de capacidade, e foi alcançado rapidamente pelo crescimento do consumo, e aí o dado vai de 2001 até 2012. Reparem que, no final, tanto a linhazinha vermelha quanto a azul, elas estão empatando, mostrando, então, que nós não tivemos aquele sucesso de crescimento de capacidade que tivemos ali no final do século passado. A capacidade instalada no Brasil por tipo de combustível, uma comparação simples entre 1990 e 2014, mostra o esforço com diversificação, a diversificação de novas fontes de energia. Isso aí, em si, não é grave, mas quando nós percebemos que o número de usinas passa a ser 3.180, que o operador tem que administrar 3.180 unidades geradoras de diversas fontes, gerenciando 3 grandes anéis do sistema de transmissão, que, se ocorrer uma pane num dos anéis, é claro, a consequência se estende até o Nordeste, se houver uma pane no anel do Sul ou do Centro-Oeste, a gente percebe que a gravidade, sem uma integração com sistemas eficientes de telecomunicação, é crescente. O relatório Kelman, publicado há mais ou menos uns 12 meses, já tinha alertado aqui para a vulnerabilidade e o risco de déficit numa análise desses 3 grandes anéis que integram o Brasil. A gente tem observado que, em termos de riqueza brasileira, tem havido até um consumo melhor, uma maior conversão em produto na região centro-oeste e oeste. Reparem ali em laranja, que o PIB brasileiro, o consumo de energia, ele é de 61,6% e corresponde a 65% do PIB brasileiro. Enquanto que, é claro, as outras diferenças mostram que maior produtividade tem resultado, maior consumo de energia tem resultado em menor produtividade do PIB. Eliminar essas diferenças ou proporcionalizar, isso é muito importante, porque menos energia e maior participação na demanda agregada é um indicador econômico importante de desenvolvimento. Nós temos visto que os requisitos para a integração das estruturas de distribuição estão exigindo alguns níveis de integração dentro da própria estrutura. Equipamentos no campo para gerenciamento de rede elétrica é o primeiro, e hoje em dia existe, até mencionando alguns PIDs, a tendência de colocar inteligência nesse nível já, para permitir uma operação e manutenção de rede, e aí, por exemplo, estaria o self-healing. Eu não precisaria de nenhum outro esforço além disso. Com isso, eu permitiria um controle. Eu gostaria, rapidamente, de mostrar uma evolução que me interessa e qual a perspectiva de reduzir o custo de energia no Brasil, diante do cenário internacional, pensando no crescimento econômico. Aqui eu tenho a estrutura de distribuição e transmissão de energia elétrica da Europa. Reparem como é intrincada e sofisticada, e se vocês olharem embaixo, vocês vão perceber que, apesar de se tratar em Europa, o custo dessa região toda, Reino Unido, Dinamarca, Portugal, é bem abaixo, inclusive, do Brasil. No caso dos Estados Unidos, também reparem na sofisticação da malha de distribuição e o custo da tarifa. No Brasil, a gente tem
pontos de carga. Poucos pontos de carga, uma tarifa de energia elétrica extremamente cara. Nesse caso, seria interessante a gente sofisticar ainda mais os pontos de carga. Ter mais pontos de carga, pensar mais no desenvolvimento. Então, esses trabalhos, essa perspectiva de desenvolver áreas e regiões é extremamente importante. Às vezes, a gente fica surpreso quando percebe ou recebe a notícia de que uma usina nuclear vai ser instalada longe de um ponto de carga e não exatamente nos pontos de carga. Isso nos causa alguma preocupação adicional. Como eu falei, Smart Grid é uma preocupação e responsabilidade da sociedade, e não apenas de governos ou de uma empresa. Sem dúvida, a perspectiva de crescimento de eletricidade do Brasil é muito grande. Reparem que a gente nosso consumo per capita é muito baixo, a gente tem muito que crescer. Temos esses entraves aqui, entre os quais eu gostaria de destacar que nós temos unidades térmicas que causam esses encargos tarifários não esperados, junto com a descontratação das empresas de distribuidora, e a gente precisa realmente desenvolver um modelo, e nesse caso eu realmente abraço os ideais aqui do Congijo, é um modelo de implementação. Eu vou correr apenas um pouquinho mais aqui. As nossas perdas, conforme a ANEEL, estão na faixa de 17%, um pouquinho menor do que os 20% registrados nessa tabela. Existiria a perspectiva, caso entrasse em operação no prazo esperado, uma redução das perdas de 15%, 15% sobre aqueles 140 mil gigawatts de potência que vocês viram, realmente equivale a bem mais do que uma Itaipu. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade social em termos de ambiente. Dentro da minha apresentação, eu coloquei a importância aqui dos aspectos econômicos. Nós fizemos, há algum tempo atrás, alguns business plan, e, claro, a gente percebe uma série de redução e ganhos. Eu, às vezes, sinto que tem muita redução com perdas comerciais, com despesas de corte, religa, etc. Mas esse aqui é a avaliação consistente das áreas operacionais de uma instituição, de uma empresa distribuidora. Benefícios de curto prazo: redução de perdas, leitura remota, início do programa de controle de demanda, e, com isso, é claro, a nossa tarifa diferenciada. O prazo de retorno pode ser reduzido com a diminuição dos custos dos investimentos. Financiamentos com prazo mais longo hoje estão sendo estudados, mas ainda são muito tímidos, tá certo? É muito difícil ainda a gente conseguir uma adequação. Desculpe minha corrida, que realmente me sinalizaram aqui um prazo de 5 minutos, e eu gostaria de desenhar algumas pinceladas dentro do prazo. O modelo tradicional, o que a gente tem é essa grande mudança, a mudança do supply side management, ou seja, a oferta de energia para o demand side management. Isso a gente espera, é uma transição que eu não vejo com tranquilidade, mas que vai envolver toda a integração da sociedade. A gente tem alguns exemplos, e esses exemplos são interessantes porque, além de tudo, recebem alguma acusação de estarem invadindo a privacidade dos clientes, tá certo? Então, temos a alemã Yellowstone e o Google Power Meter, que é um sistema oferecido já há algum tempo, mais ou menos uns 3 anos, e que tem dado algum sucesso aí para a própria Google. E precisamos realizar a busca do modelo adequado. Com relação ao investimento, eu não tenho dúvida, é viável, vai apresentar uma TIR generosa. Eu acho que nós temos muita inovação, muita integração com a sociedade, muita integração com a universidade. A proposta aqui de realizarmos o Smart Grid está transpondo um pouco o conhecimento acadêmico, o conhecimento imerso em P&Ds, está pondo um pouquinho mais
de pessoas integradas aqui com o nosso ambiente, e o resultado é tanto uma TIR favorável quanto esse VPL no quadrante positivo que vocês estão olhando. O nosso prazo aqui de retorno de investimento está oscilando de 8 a 12 anos. Reparem que de 8 a 12 anos está longe ou distante daqueles 15 anos que muitas vezes são acenados. Muito obrigado pela paciência, obrigado por me ouvirem.